Olá, bem-vindo ao Intergender Action, um projeto Erasmus Plus financiado pela Comissão Europeia. Neste capítulo, vamos falar sobre a gestão de conflitos na comunicação e sobre como promover uma comunicação construtiva entre pessoas de diferentes origens. No mundo do trabalho intergeracional, é importante lembrar que os conflitos surgem frequentemente, mas se forem bem geridos, tornam-se um elemento positivo. Se for gerido de forma saudável, pode ser uma oportunidade para inovar, clarificar as expectativas e reforçar as relações. Só se torna destrutiva quando é ignorada, abafada ou abordada de forma agressiva ou passiva. É aqui que entra em jogo a comunicação assertiva. Ser assertivo significa expressar as suas opiniões, necessidades e sentimentos de forma clara e direta, sem atacar a outra pessoa. Trata-se de um equilíbrio ténue entre o respeito por si próprio e o respeito pelos outros. De acordo com a American Psychological Association, a comunicação assertiva está associada a um melhor clima de trabalho, a um maior envolvimento e a níveis de stress reduzidos. Mas como é que se constrói este tipo de comunicação? Comecemos por ouvir. No ambiente intergeracional, ouvir ativamente a outra pessoa, sem interromper, julgar ou pensar já na resposta, é essencial para evitar interpretações distorcidas. Um chefe de equipa pode, por exemplo, facilitar momentos de diálogo estruturado nos quais todos podem expressar a sua opinião com tempo e espaço dedicados. Outra ferramenta útil é a técnica das mensagens na primeira pessoa. Em vez de dizer "você nunca cumpre os prazos", pode dizer "sinto-me frustrado quando não consigo entregar o trabalho a tempo porque não recebi as suas partes". Isto reduz o risco da pessoa se sentir atacada, pois desloca o foco para o problema e não para o indivíduo. Em contextos multiculturais, é também importante reconhecer que nem todas as culturas comunicam da mesma forma. Em algumas, a expressão direta de discordância é encorajada. Noutras, pode ser vista como desrespeitosa. Ter competência cultural comunicativa, como a Unesco a define, significa saber como adaptar as suas mensagens, ser sensível aos sinais não verbais e saber ler o contexto. Uma abordagem cada vez mais adotada é a comunicação não violenta, desenvolvida pelo psicólogo Marshall Rosenberg. Este método baseia-se em 4 etapas: observação, sentimento, necessidade e pedido. Por exemplo, quando interrompo o meu discurso numa reunião, observação, sinto-me ignorado, sentimento, porque preciso de me sentir ouvido, necessidade, gostaria de vos pedir que me deixassem acabar antes de falar, pedido. Um elemento-chave é a criação de espaços seguros para a discussão, mas das vezes os conflitos são ignorados ou evitados por medo de criar problemas ou comprometer o clima de trabalho. Mas o verdadeiro bem-estar organizacional advém da possibilidade de se exprimir, mesmo em desacordo, sabendo que as suas opiniões serão ouvidas com respeito. Ferramentas como as supervisões de equipa, as entrevistas de feedback mediadas ou as reuniões em círculo podem oferecer um contexto estruturado para abordar de forma construtiva as tensões e os mal-entendidos. As diretrizes de comunicação interna são outra ferramenta valiosa. A definição de expectativas claras sobre a linguagem, o tom e os métodos de interação ajuda a reduzir a ambiguidade e os mal-entendidos, criando uma base comum, mesmo entre pessoas de diferentes idades, culturas e origens. Do mesmo modo, é útil adotar políticas explícitas de gestão de conflitos que clarifiquem os papéis, as responsabilidades e os métodos de intervenção quando surgem situações críticas. Por último, a utilização de ferramentas digitais de feedback contínuo, como o Culture Amp, o Office 5 ou o Beacon, pode ajudar a monitorizar o clima interno e a identificar prontamente quaisquer sinais de desconforto ou desalinhamento nas equipas. Estas ferramentas permitem que os empregados expressem anonimamente as suas percepções e que os gestores intervenham prontamente e de forma orientada antes que pequenos mal-entendidos se transformem em conflitos crónicos. Em última análise, uma organização que se compromete ativamente a valorizar as diferenças, que não só as tolera, como as acolhe como um recurso, é uma organização capaz de inovar, incluir e crescer, porque é precisamente da variedade de perspectivas, experiências e visões do mundo que nascem as soluções mais criativas, as equipas mais resilientes e os ambientes de trabalho mais saudáveis. É tudo por hoje, obrigado por ouvir o nosso podcast Intergeneration. Se quiser continuar a aprender sobre inclusão e diversidade de género e intergeracional, visite o nosso sítio web oficial intergeneraction.eu e siga-nos nas redes sociais. Financiado pela União Europeia, as opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, da exclusiva responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia ou da Agência Erasmus Plus France Education Formation.
Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por elas. Este trabalho está licenciado sob a licença internacional Creative Commons Atribuição com Partilhamento pela mesma licença 4.0. Para ver uma cópia desta licença, visite http://dos.licença.by/4.0. Os logotipos estão escolhidos desta licença.